Os versículos de 1 ao 3, depois a gente lemos o versículo de número 9. Um texto bem conhecido de todos, que diz assim a palavra do Senhor: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um servo dos publicanos, e era rico, e procurava ver Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. O 9 diz assim, versículo de 9: E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão. Amém, Jesus, amém, graças a Deus. Amados, antes de nós meditarmos um pouco nesse texto, fazer uma reflexão nesse texto, queremos mandar a paz do Senhor para o nosso companheiro, presbítero Jota, a sua esposa, a irmã Alexandra, a cantora, que estão conectados conosco, a todos os irmãos ali em Maceió, o diácono Moraes. Também mando a paz do Senhor, um abraço para minha esposa, minha família, que está conectado conosco, que Deus abençoe poderosamente, e todos os obreiros aqui de Rio Largo, que Deus abençoe poderosamente. Revendo aqui o meu nobre companheiro, Igor, grande pregador da palavra do Senhor Jesus. Meus amados, Lucas capítulo 19, o evangelista, ele deixou uma história muito bem conhecida nossa. Tinha até hinos feitos sobre este personagem, não é? Entra na minha casa, entra na minha vida. Então, é bem conhecido. Quando nós debruçamos para ler esse texto, bem logamente o hino de Zaqueu, né? Então, amados, Jesus estava naquela região da Palestina, e quando ele entra na cidade de Jericó, os irmãos vão ver que Jesus, algumas traduções bíblicas dizem que Jesus estava saindo, outras estavam entrando, porque existiam as duas Jericó, a Jericó antiga e a Jericó nova. Na Jericó antiga, o Senhor Jesus, ele curou os 2 cegos que estavam na Jericó antiga. Na Jericó nova, a caminho, na beira do caminho, Jesus cura um cego bem conhecido, que é Bartimeu. E dentro da cidade de Jericó nova, Jesus tem um encontro com Zaqueu. Esta cidade era bem conhecida porque existia vários comércios, muitas moradias, pessoas ricas ali moravam, principalmente este homem, Zaqueu. E esta cidade, amados, é uma das cidades mais antigas, segundo a história antiga. Ela tem mais de 10 mil anos, então é uma cidade bem antiga. Mas também é conhecido como a cidade das palmeiras, a cidade das fragrâncias. Jericó significa perfume ou perfumado. E ela é conhecida como a cidade das palmeiras porque Herodes, o Grande, ele plantou muitas palmeiras naquela cidade, para que o seu filho, quando um dia viesse naquela cidade, ele admirasse aquelas belezas daquelas palmeiras. Mas ele esqueceu, porque os planos dos homens não são os planos de Deus. Ele esqueceu que ele estava fazendo algo tão importante, tão sublime, porque quem estava naquela cidade era Jesus de Nazaré, mais importante do que Herodes, mais importante do que seu filho, glória a Jesus. Então, amados, a cidade de Jericó também é conhecida, ficava ali onde os navios chegavam naquele porto, traziam as mercadorias,
principalmente o bálsamo. Então, era uma cidade bem conhecida, bem populosa, uma cidade turística. Mas também a Bíblia diz que morava naquela cidade um homem chamado Zaqueu. Seu nome, o seu significado significa pureza ou limpo. Mas era um homem que não era bem visto pela sociedade, principalmente os judeus. Mas a Bíblia diz, amados, que Deus veio para os doentes, não foi para os sãos. Jesus veio para os perdidos. Então, naquela cidade, Jesus sabia que tinha um homem que estava precisando de uma salvação. Tinha um homem naquela cidade que estava precisando urgentemente de um Salvador. A Bíblia diz, amado, que quando Jesus chega na cidade de Jericó, vai à procura de Jesus o homem Zaqueu. Mas a Bíblia diz, amados, que aprendemos aqui nesse texto, em rápidas palavras, algumas lições tiradas desse texto. E a primeira lição que eu quero falar sobre que nós devemos tirar desse texto são algumas pepitas de ouro, que é principalmente o trabalho. Zaqueu era um publicano, trabalhador. E a Bíblia diz que ele era chefe dos publicanos. Trabalhava para arrecadar impostos para o Império Romano. Então o seu trabalho não era muito bem visto pelos judeus. Porque ele era os judeus e trabalhava para o Império Romano. Porque, amados, para arrecadar-se os atributos para o governo romano, existiam duas classes de pessoas, de coletor de impostos. Existiam os receptores gerais. Esses receptores gerais, ele ficava encarregado de recolher o imposto do império para o Império Romano. E tinha também os delegados, que era esse que ia exatamente na porta dos mercadores, nos mercados. Hoje é conhecido como Rapa lá no centro de Maceió. Eu me lembro muito bem quando muitas das vezes eu ficava no comércio. E quando de repente aquelas pessoas que estavam no comércio, no centro da cidade, nas ruas, colocavam suas mercadorias no chão. Aí via o Rapa, né, da prefeitura, aqueles homens de jaqueta azul. E as pessoas corriam e outros gritavam, lá vem o Rapa. As pessoas pegavam a mercadoria e saíam correndo. Para quê? Para que ele não viesse pegar a sua mercadoria e aí apreender, porque não estava pagando os seus impostos. Aqui, quando vimos que Zaqueu era esse tipo de pessoas, e ele era chefe dos publicanos, ele era o chefe, ele era o líder, ele era o superintendente dos que cobravam impostos. Então, ele era o homem importante, o homem conhecido na economia, o homem conhecido na política, era um homem importante, tinha pessoas aos seus serviços. Então, ele fazia o serviço que era para fazer para o Império Romano. Então, seu trabalho não era bem visto, porque ele era considerado como um homem morto, no sentido espiritual. Era considerado como um homem que não valia nada diante da sociedade judaica. Mas Jesus viu em Zaqueu um grande investimento. Jesus viu em Zaqueu uma pessoa que lá na frente, no futuro, seria um grande ganhador de alma. Glória a Jesus. E Zaqueu, amados, quando nós vimos o seu trabalho, nós aprendemos uma lição muito importante aqui. Não importa o seu trabalho, não importa o que você faz, o importante é você, oh glória. Às vezes você é rejeitado porque das suas atividades, do seu trabalho, onde você trabalha. Mas não se preocupe não, glória a Deus. Você está ganhando o seu sustento honestamente. Trabalhe, levante a cabeça, porque não importa a sua função, o que você faz no seu trabalho. O importante é que você está trabalhando dignamente, glória a Jesus. Este homem aqui, Zaqueu, um grande cobrador de impostos, um grande líder, não era muito visto pela sociedade,
Mas alguns linhas teológicas dizem que ele era ladrão, até que prove o contrário. É bem verdade que ele fazia algumas coisas que não era lícita, mas para o Império Romano ele estava certo, porque ele cobrava impostos. Se esse telefone custa R$1.000, e ele cobrava o imposto, disse o imposto disso aqui vai ser R$30. Então para o cofre do Império Romano ia R$30, mas ele cobrava R$50. O Império não se importava. Se você fosse fazer uma reclamação sobre a conduta de Zaqueu, o Império Romano não ia prender Zaqueu, dizia que ele estava fazendo certo, porque mais impostos enriquecia mais os cofres públicos. Por isso que Zaqueu não era bem visto pela sociedade judaica, pelos seus irmãos. De vez de ele ajudar os seus irmãos, ele ofendia os seus irmãos, cobrando juros altos. E fora isso, quando os pescadores, quando os comerciantes não tinham como pagar o juro, que era abusivos, os tributos, Zaqueu, emprestava dinheiro para aquele comerciante, para que o comerciante viesse pagar os atributos. Caso o comerciante que ele prestou dinheiro não tinha condições de pagar, aí que fazia? Ele recolhia toda a mercadoria e ficava para ele. E assim ele venderia depois. Veja só como era. Então era o trabalho de Zaqueu. Era a primeira lição que nós aprendemos. Seu trabalho não era bem visto. Não importa o seu trabalho. Faça, trabalhe, honre, que Deus vai lhe abençoar poderosamente. O segundo lição que eu aprendo aqui na vida de Zaqueu é que Zaqueu era um homem de pequena estatura. A Bíblia diz que no verso 3 que procurava ver Jesus e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. O tamanho de Zaqueu também o incomodava. A lei levítica de Abraão dizia que uma pessoa de pequena estatura, uma pessoa um anão, vamos dizer assim, um anão, ele era considerado como maldição, porque ele não cresceu. Ele era considerado como maldito. E ele tinha essa dificuldade, era um anão. Segundo a história, diz que Zaqueu tinha aproximadamente 1,50 m de altura, então era uma pessoa pequena, de estatura pequena. Mas ele pedia, meus amados, não importa o seu tamanho, oh glória, não importa, o importante é que está dentro de você. Isto aí não impactou, não foi dificuldade para Zaqueu. A sua estatura era pequena. Quando a multidão, porque onde Jesus estava, a multidão o cercava. Onde Jesus andava, a multidão o acompanhava. Então quando Jesus chegou na cidade de Jericó, a multidão era grande. E Zaqueu tinha queria conhecer, queria ver quem era Jesus, quem era este homem, porque era a última vez que Jesus estava passando em Jericó, se não me falha a memória, foi a primeira e a última vez que Jesus esteve em Jericó. Dali ele foi para Jerusalém. Então Zaqueu não perdeu a oportunidade. Ele queria ver quem era este homem, porque ele já ouviu falar que Jesus tinha feito os milagres e maravilhas. Então ele queria ver, porque ele era um homem rico. Nem todas as pessoas que têm dinheiro têm felicidade. A felicidade você só encontra em Jesus. Zaqueu, ele era rico, tinha dinheiro, tinha posição,
Tinha alguns amigos que gozavam da sua amizade, mas ele não tinha uma felicidade, ele tinha um vazio na alma. E esse vazio só preenche através de Jesus Cristo. Então, com ele queria conhecer Jesus, ele queria ver Jesus, ele queria saber quem era este homem chamado Jesus. E a Bíblia diz que quando Jesus está, onde Jesus estava, a multidão estava perto de Jesus, e ele queria ver de perto, ele não conseguia porque ele era um homem pequeno. A multidão o atrapalhava. Oh, glória. Mas o esforço de Zaqueu valeu a pena. Não se limite porque o seu conhecimento é pouco. Não se limite porque você tem poucas condições financeiras. Não se limite, não. Dê o seu melhor. Faça estratégia como fez Zaqueu. Zaqueu, a multidão não o deixava de ver Jesus. Ele calculou, ele disse, Jesus vai passar por ali. Ele conhecia a cidade, era morador daquela cidade chamada Jericó. Ele conhecia as ruas, as vielas, os becos. E ele calculou, de Jesus vai passar por ali. Oh, glória, aleluia. E a Bíblia diz, amados, que ele deixou a multidão que estava atrapalhando, e ele foi exatamente, subiu a uma figueira brava, a um sicômoro. Que essa árvore, ele cresce aproximadamente de 8 a 10 metros, outros dizem até 12 metros. Foi plantado para sustentar os mais necessitados, porque ela dava um figo de baixa qualidade, mas era uma planta, era uma árvore que dava um fruto comestível. E Zaqueu, ele calculou e subiu. Oh, glória. Amados, eu aprendo uma lição muito, muito boa aqui. Eu aprendo uma lição. Porque Zaqueu subiu para ver Jesus. E a história nos diz que Zaqueu não subiu até o topo da árvore. Não. Ela tinha aproximadamente uns 10 metros de altura. Ele não subiu até o topo da árvore. Tem pessoas que sobem demais. E quando sobe demais, não vê nada embaixo. Porque subiu. Zaqueu subiu até uma certa altura, que ele dava para ver Jesus passar por baixo daquela árvore. Oh, glória. Jesus conhece as tuas limitações. Jesus sabe até o ponto que você pode ir. Glória a Jesus. E Deus conhece o seu esforço, o que você está fazendo. Glória a Jesus. Quando Jesus vai passando a multidão, os discípulos estavam com Jesus. A multidão não percebeu o que estava acontecendo. Aleluia. Glória a Jesus. Não sabia o que estava acontecendo, mas Jesus já estava vendo Zaqueu, porque Jesus é onisciente e onipresente. Jesus sabia que Zaqueu estava subindo em uma árvore, estava embaixo, em cima de uma árvore. Jesus sabia que Zaqueu tinha, aleluia, queria ver, queria conhecer Jesus. A Bíblia diz, amados, que quando Jesus passa por baixo daquela árvore e ele olha para cima, eu acredito que as pessoas questionavam, queria saber por que Jesus estava olhando para cima. Oh, glória, aleluia. Oh, glória a Deus. Quando ele olha para cima e vê o homem lá em cima de uma árvore, é curioso, não é? Curioso. O que é que o homem de uma certa idade, aproximadamente uns 40 anos de idade, estava em cima de uma árvore? O que aquele homem estava fazendo? Será que ele estava tirando algum fruto? Mas não, ele estava ali porque ele queria ver Jesus. Ele queria ver o rosto de Jesus. Jesus para e disse, Zaqueu, desce depressa, Zaqueu. Oh, glória. Zaqueu, acredito, para subir teve dificuldade, mas para descer foi rápido. Porque, irmão, quando Jesus olha para nós, o olhar de Jesus é diferente do olhar do homem. Quando Jesus olha para nós, ele vê nós por dentro.
Quando Jesus olha para nós, Ele vê em nós a eternidade, Ele vê em nós o presente, Ele sabe a sua e a minha necessidade. Ele viu a necessidade de Zaqueu, Ele sabia o que Zaqueu precisava, Ele viu o vazio que estava na alma de Zaqueu, e disse: Zaqueu, desce depressa, Zaqueu, porque eu quero pousar em tua casa, eu quero entrar na tua casa, Zaqueu. Oh glória, aleluia. Primeira lição que nós aprendemos, o trabalho. Segundo, Zaqueu era pequeno, estatura pequena. Terceiro, que nós aprendemos, a multidão. A multidão pedia te ver, Jesus. A multidão fazia de tudo para impedir Zaqueu de ver Jesus. A multidão até murmurou: Zaqueu. Oh glória. Meus amados, quando Deus quer abençoar, às vezes Deus muda estratégias, Deus elabora plano, Deus faz planos para abençoar você. Nem todas as vezes uma multidão está para lhe aplaudir, não, para bater palma para você, não. Tem pessoas que estão ali para falar mal de você. Tem pessoas que estão ali para fazer cara feia de você. Tem pessoas ali que no meio da multidão que pensam negativo de você, que não quer ver você crescendo, não quer ver o seu sucesso, que lhe magoa, que lhe machuca, só quer botar você para baixo. Aí é preciso Jesus tirar do meio da multidão. Oh glória, aleluia. Quando nós vamos lá para Gênesis, no capítulo de número 12, versículo 1, Jesus chamou Abraão, disse: Abraão, sai da tua parentela, da tua terra, aleluia, para eu mostrar uma grande nação para ti, Abraão. Jesus precisou tirar Abraão do convívio onde ele morava, do meio onde ele morava, da população onde ele morava, aquela população idólatra. Jesus, o Senhor precisou tirar Abraão para abençoar Abraão. Oh glória. Quando nós vamos, amados, para Marcos, capítulo de número 7, e o versículo de número 33, Jesus estava numa cidade chamada Gadara, e a Bíblia diz que uma multidão pegou um gago, ele era surdo e gago, e levou para Jesus. Mas Jesus, quando ele viu aquele homem, e viu a população, a multidão que estava cercado aquele homem, a Bíblia diz, se você for ler o texto em Marcos 7:33, você vai ver que Jesus tira ele do meio da multidão. Aleluia. E quando ele tira ele da multidão, ele libera uma palavra de liberdade, e ele cura aquele homem da surdez e da gagueira, e solta a língua. É preciso Deus tirar você onde você está, do meio da multidão. Porque onde você está naquela multidão, muitos estão querendo lhe aplaudir, mas às vezes não é preciso, não. É preciso você sair. É preciso você sair do meio da multidão para que você veja o milagre da parte de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus tirou Zaqueu. A multidão estava querendo não deixar que Zaqueu recebesse a bênção, que foi a sua salvação. E para nós fecharmos, verso de número 9, a Bíblia nos diz que disse Jesus: hoje veio salvação a esta casa, porque esse também é filho de Abraão. Zaqueu desce da árvore. Jesus disse: Zaqueu, hoje convém pousar em tua casa. A multidão cerca, murmura, e Jesus entra na casa de Zaqueu e diz: Zaqueu, eu quero passar esta noite com você. Eu quero passar uma vigília com você. A história não diz, a Bíblia não diz, mas a Bíblia diz que Jesus passou a noite na casa de Zaqueu, repousou com Zaqueu, dormiu na casa de Zaqueu.
Mas a Bíblia não diz, a história não conta o que foi que Jesus fez, o que aconteceu dentro da casa de Zaqueu. Eu acredito que foi uma conversa muito boa, meu nobre companheiro. Uma conversa muito boa que ele teve com Zaqueu. Zaqueu abriu o seu coração. O olhar de Jesus foi penetrante na vida de Zaqueu. De tal maneira que o Senhor diz, quando Jesus disse: olha, Zaqueu, hoje eu quero pousar em tua casa. A Bíblia diz que Jesus entra na casa de Zaqueu. A multidão mais uma vez ignora, murmura. E diz: como é que pode um homem justo morar e na casa de um homem pecador? Jesus não faz exceção de pessoas. Não. Jesus não dá ouvido à voz da multidão. Jesus não quer saber o que a multidão fala. Jesus não quer saber o que as pessoas falam de você. Jesus não quer saber. Jesus conhece você por dentro. Jesus sabia quem era Zaqueu, o que Zaqueu precisava. Aí quando Jesus entra na casa de Zaqueu, aí Zaqueu automaticamente já recebe, aleluia, uma palavra da parte de Deus. E quando Jesus libera uma palavra para Zaqueu, a Bíblia nos diz que a alma de Zaqueu é regozijada. Zaqueu agora é renovado. Zaqueu agora, a sua vida é transformada. E diz: olha, Senhor, se eu tenho defraudado alguém, se ele quer dizer: olha, Senhor, se eu roubei alguém, eu vou pagar 4 vezes. Porque ele diz o seguinte: eu sei, não roubei ninguém, mas se eu roubei, eu vou dar 4 vezes mais o que eu tenho. Oh, aleluia! Há uma transformação na vida de um pecador quando se arrepende. Glória a Jesus. As pessoas, quando aceitam Jesus de verdade, ele se arrepende, muda de vida, muda de atitude, porque a palavra do Senhor, ela faz efeito na vida das pessoas. Eu me lembro muito bem que eu tinha uma tia, ela já partiu para a glória. A minha tia, ela fumava um cachimbo. E quando era no tempo de mosquito, eu dizia: minha tia, dá uma bafurada aí para acalmar esses mosquitos que está demais, né? E ela fumava de manhã, tarde e noite. E quando não era no cachimbo, era naquele famoso mata-rato. Minha tia não gostava muito de crente, mas um dia, esta palavra, aleluia, que tem poder, esta palavra que transforma, aleluia, esta palavra que transformou a vida de Zaqueu, chegou na vida da minha tia. A minha tia se converteu, aceitou Jesus. Naquele dia da minha vida, da minha tia foi transformada. Minha tia fumava, agora não fumava mais. Falava palavrão, agora não falava mais. Agora andava com um livro, uma revista, aquela revista de novela. Agora minha tia estava andando com a palavra de Deus, com a Bíblia. Porque esta palavra transforma. Da mesma forma que transformou a vida de Zaqueu, ela transforma a sua vida, onde você estiver ouvindo esta palavra. Creia que a palavra de Deus, ela tem poder para transformar vidas, em o nome de Jesus. Transformou a vida de Zaqueu, e ela quer transformar a sua vida. Glória a Jesus. E eu quero saber se você quer decidir a sua vida para o Senhor Jesus. A palavra é esta, que ela muda de atitude a vida de uma pessoa. Uma mulher que era uma mulher mais baixa que da sociedade, a palavra do Senhor transforma numa mulher de verdade, uma mulher que tem respeito. Que é esta palavra? A palavra do Senhor Jesus. Eu faço um convite para você. Se você quer decidir a sua vida para o Senhor Jesus, se você quer decidir marchar nesta terra até o dia do arrebatamento da igreja, porque essa palavra, um dia essa porta vai se fechar, a porta da graça. E quando a porta da graça se fechar, será tarde demais para você. Então eu deixo o convite para você: aceite Jesus enquanto é tempo, porque um dia a porta da graça vai se fechar
Aproveite a oportunidade em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família. Um abraço, é o nome de Jesus. Deus abençoe a todos, para a glória de Deus.